Ora, vamos lá, mais uma noite, mais um 11 para cada lado. Estamos mais uma vez juntos, mas porém cada um em sua casa. Estamos aqui para trazer mais um pouco sobre o futebol que tanto nos apaixona. Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo a rolar? Tudo firme? Tudo ótimo. Tranquilo. Boa noite. Olha, boa noite a todos. Antes de mais, eu só vos queria dizer uma coisa. Caso uma pessoa consiga sobreviver a esta situação, quem é casado, no final vamos fazer as bodas de álcool gel. Boa, desinfetadinho. Gosto principalmente da mensagem de esperança, que é quem sobreviver. Uma boa mensagem de esperança. Antes de começarmos o nosso debate, acho que devemos agradecer, não é, ao pessoal que foi dando gosto à nossa página, ao pessoal que foi apoiando desde o início o nosso trabalho. Ainda estamos com passinhos de bebê, mas com certeza vamos chegar onde nós queremos, que é levar a paixão pelo futebol a muita gente. Obrigado. Quem não pôs gosto, quem não partilhou, façam esse favor, não vos custa nada e a nós dá um jeitaço daqueles, não é? Vamos começar então o nosso 11. Vamos começar com a rúbrica já do achómetro, não é? Eu hoje trago uma notícia e que eu quero que vocês conversem. Se calhar vai ser um pouco difícil para o Ricardo este assunto, mas eu vou puxar ali pela criatividade do homem e eu vou-vos dar algumas pistas, que é a seguinte. Este senhor ao serviço do Futebol Clube do Porto fez 175 golos. Ao serviço do Sporting Clube de Portugal fez 63 golos. Em toda a sua carreira, ele fez 580 jogos, 431 golos. Eu sou suspeito para falar, porque vocês sabem que eu considero este moço um dos melhores pontas de lança que eu vi jogar, cá em Portugal. E eu... Quantos golos é que disseste ao serviço do Sporting? Desculpa. Do Sporting Clube de Portugal, 63 golos. Do Futebol Clube do Porto, 175 golos. Jogador fantástico. Ninguém quer arriscar um nome? Jardel. Mário Jardel. Sim, senhor. Certíssimo. Para mim, na minha opinião, Certíssimo. um dos melhores pontas de lança que eu vi jogar aqui em Portugal. Mas Acho que eu é Ele Primeiro veio me veio à jogar bem cabeça. no Beira-Mar, pá. Ele fez uma Sabes boa quem época foi no o primeiro que me veio Beira-Mar. à cabeça, por acaso? Quem? O primeiro que me veio à cabeça até foi o Gomes, o Fernando Gomes. Mas Opa, depois quando... esse eu também não sou assim tão velho. sim, também. Olha, em 91 marcou 29 gols por Sporting. Em 91 já vias, ou não? Não tenho lembranças dele no Sport. Mas por acaso primeiro pensei. A notícia que eu queria trazer, ele hoje o Mário Jardel deu uma entrevista a um podcast que está ligado ao Sporting Clube Portugal, que é o Sporting 160, e uma das coisas que ele disse, para além de muita coisa, que gostava de treinar os avançados de Sporting, ele disse algo que me tocou, que foi: quero pedir desculpa aos sportinguistas pelo que eu fiz comigo mesmo. E eu queria vos levar no meu achómetro para o seguinte: quantos jogadores que destroem a sua carreira com comportamentos que, infelizmente, falou-se que o Mário Jardel consumiu drogas, o Mário Jardel envolvia-se com muitas mulheres. Quantos jogadores por este mundo fora fazem isso? Qual é a vossa opinião? O que é que vocês acham? Porquê de acontecer isto a estes grandes jogadores? Quem quiser começar... Eu posso começar. Eu posso já... Força, Bruno, força. Força. Ok. Eu acho que isto tem a ver também com a própria fama que envolve a carreira futebolística, assim como também o excesso de, vamos dizer isto, o excesso de dinheiro. O que eu quero dizer com isto? Se vocês repararem, não só a nível de futebol, mas como da vida em geral, sempre que alguém sobe muito rápido na vida, às vezes dificilmente consegue-se controlar, digamos assim. Eu acho que na carreira do futebol acontece muito isso. E ainda por cima, dá-me a sensação que quem gera a carreira deles não é só o próprio atleta. Tem sempre pessoas que estão ao lado e que podem estar a aconselhar mal. E muitas vezes a levá-los para caminhos que não deviam. Eu acho que o caso do Jardel, falaste bem, é um caso particular de um jogador fantástico, mas que na sua última carreira no Sporting falou-se que ele andava a consumir droga, entre outras situações, e ele acabou por se destruir. E como ele, temos também outros grandes jogadores que aconteceu essa situação. Na minha opinião, realmente o aconselhamento
por parte de quem está à volta dele também não é o melhor, e a própria fama de futebolista e o dinheiro que ganham acaba por levar então para esses caminhos que não deviam. E pessoas com más influências, não é? Que influenciam estes homens, estão à volta dele. Ao fim e ao cabo, eles não são homens, são miúdos, não é? E tu, Ricardo, estás aí ansioso por falar do Jardel, pá, poucos golos vistos dele. Tens que ir ao YouTube. Uma das recordações que eu tenho do Jardel é esse grande campeão num jornal, salvo erro na TVI, e até acho que foi na altura que ele veio para o Beira-Mar, e ele a dizer algo do género, passar a imagens daquele gol de letra que ele faz pelo Porto, quer dizer, este é o melhor gol do mundo, pá, tem muito futebol para dar, pá, nunca vi nada assim. E tinha, meu. É das poucas recordações que eu tenho dele. Marcava gols toda de forma. Sem dúvida. Do que eu vi no YouTube, pelo menos, estava a dizer, opa, dentro daquilo, aliás, eu e tu, Helder, já temos falado desta parte do assunto, não só relativamente ao futebol, na sociedade em geral, que é sem dúvida a formação das pessoas. Eu acho que cada vez mais, e com a exposição que cada vez mais as pessoas têm, especialmente até os jogadores de futebol, como figuras públicas, importava eles terem um bom suporte e uma boa formação do ponto de vista social e psicológico. E aparentemente isso não acontece. Ou seja, se hoje em dia, se eu falar, que há uns dias saiu uma notícia, não me recordo bem qual era o jogador, acho que era o Carlos do Boa Vista, aquele guarda-redes que passou até pelo Cluj da Roménia, não sei se estou a dizer bem. O Steaua. Ou do Steaua de Bucareste. Ok. Reparem, um jogador que passou por clubes da Liga dos Campeões que estava-se a queixar que não tinha encontrado uma estrutura que tivesse um psicólogo para vermos o ridículo. E se isso é assim, e estamos a falar do Carlos, que é um jogador um pouco mais recente que o Jardel, na altura do Jardel tenho muitas dúvidas que isso sequer fosse fator para um clube, para um jogador escolher um clube. E se esse suporte não existe, ou se pelo menos essa parte da estrutura não está pensada, é natural que os jogadores acabem por se perder. Ou seja, acho que toda a gente conhece aquela história do jogador da bola que acaba ou deixa a escola aos 15 anos, aos 14 anos, aos 13 anos para se dedicar ao futebol e nessa altura perde-se muita coisa. Muitas das experiências que ele devia ter quando tem 12, 13, 14, 15, ou seja, na fase da adolescência, quando tu te formas como homem e como mulher, nessa altura é quando eles deixam de ter as experiências para se dedicarem a 100% ao desporto, ficando, na minha opinião, a faltar um pouco essa formação. E acho que isso explica muito este tipo de situações. Eu vejo até que estão muito mais por aqui, muito mais pelo foro psicológico e pela experiência social que eles deixam de ter. Sim, isso explica muito o desequilíbrio que existe na gestão de carreira deles, se calhar. Até porque são pessoas que são jovens, não é? E hoje em dia, felizmente, não acontece tanto, porque hoje em dia o futebol, os miúdos já têm outra educação, outros estudos, as próprias academias mas já tem isso previsto, exatamente. Ouve-se falar muito do psicólogo dos miúdos do Benfica e tudo mais, eles têm esse acompanhamento. Mas nos anos 90 estamos a falar de miúdos que vinham muitas vezes de famílias pobres, de bairros destruturados e que infelizmente a educação. E tu, Marco? Eu percebo isso. Eu percebo até isso que vocês estão a dizer. E concordo, claro. Agora, acho muito estranho. Porque, não acho muito estranho. Acho o caso do Jardel um bocadinho diferente dos outros. Porque nós geralmente ouvimos falar de que os jogadores cometem essas loucuras e que acabam por não se conseguir assumir como grandes vedetas no início das carreiras. Eu até estava aqui a ver, por exemplo, o caso do Drent, não é? Que foi para o Real Madrid, muito cedo. Era considerado um prodígio, um jogador fantástico. Brilhou aqui, desculpa, no Europeu, aqui no Europeu Sub-21, feito aqui em Portugal. Lembro perfeitamente. Desculpe. Sim. E era um jogador, tinha tudo para ser uma potência. E, no entanto, depois foi aquilo que eu, depois numa entrevista que eu li, ele confessou que saía muito à noite, havia muita tentação em Madrid, o facto de ser famoso, o facto de jogar no Real Madrid, e que isso o prejudicou imenso e que acabou
por perder. Sim. Também acho que depois houve uma lesão que não ajudou, e depois, lá está, porque aquilo muitas vezes acho que é no momento das lesões que os jogadores se revelam o profissionalismo deles, ou pelo menos o quanto empenhado estão, porque tu podes de duas formas, ou trabalhar para tentar, dentro do possível, recuperar mais rapidamente daquela lesão, ou então encontras-te com muito tempo livre e depois acabas por não escolher as melhores opções. O interessante é que tu falaste, e eu percebo o que queres dizer, mas lá está, eles, antes do Drenta, antes do Jardel chegar ao Porto e o Drenta chegar ao Real Madrid, eram jogadores que não eram muito conhecidos, então a fama não andava à volta dele. Ponto. Sim, mas aqui a questão é que o Jardel tem este caso, não é? De começar a consumir drogas, pelo menos que tenha vindo mais a público, não é? Que é com a passagem dele pelo Sporting, em que já são com 28 anos de idade. Portanto, já era um jogador com alguma experiência e que já tinha passado por alguma coisa e que até tinha tido bastante protagonismo no Porto. Portanto, já era um jogador que tinha alguma capacidade de lidar com a fama e depois tinha estado no Galatasaray, onde até tinha conquistado uma Sim. E que... Entrando um bocadinho no campo de especulação, porque é aí que a gente... não podemos avançar muito mais do que o campo da especulação. Eu só vou dizer isto, e para terminarmos este assunto, ninguém acorda de manhã e decide que vai consumir coca num determinado momento, não é? Pronto, eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, não é? Sim. Está vinha de trás, pá, isso, eu creio nisso, mas pronto. Lembremos o Mário Jardel pelos golos e o pessoal que nos segue no Facebook e que vai ver este vídeo, que nunca viu os golos do Mário Jardel, pá, jogador, um goleador fantástico. Marcava golos de cabeça como se estivesse a marcar um penalti, pontapé bicicleta, era com o rabo, era com tudo, o gajo era fantástico, era fenomenal. A outra notícia que eu quero trazer, esta não para vocês debaterem, mas só para informar os nossos como é que se diz, os viewers, que é a nossa liga confirmou o regresso, 4 de junho, está de volta ao futebol português, preparem-se para o futebol dentro das 4 linhas, que é o que a gente já gosta, mas infelizmente preparem-se também para o que vai estar de fora, porque já começou e não vai ser fácil. Continuando no nosso 11 para cada lado, o Marco esta semana quer falar aqui sobre os treinadores e os jogadores. Esta tão difícil relação, esta tão complicada relação que muitas vezes os treinadores acabam por ser o elo mais fraco. Quebra-se. Marco, o que é que tu queres falar sobre isto? Ora, diz lá. Olha, eu gostava de começar esta minha intervenção com, se calhar, colocar-vos uma questão. Isto eu vi no outro... Não a todos, a vocês. Que eu vi numa apresentação de um colega meu, que ele questionou as pessoas a quem eu estava a fazer a apresentação pelo seguinte: o que é que vocês preferiam? Ter O preferias desta hora? Exatamente. Uma gestão de topo, não é? Para os chefes serem extremamente competentes, mas a equipa nem tanto. A equipa, digamos assim, mais operacional. Ou então terem uma equipa operacional de topo, em que depois a gestão já não seria tão boa. O que é que vocês preferiam? Excelente questão. Bora, cara, já que falaste, és tu o primeiro a dar opinião agora. Eu até por causa da minha formação, eu sem dúvida estou de topo. Acho que as potencialidades todos temos, e de certeza que os jogadores de futebol é igual. É sempre possível perceber qual é que é o contributo que determinado jogador consegue, ou será sempre possível perceber qual é que é o contributo que determinado jogador consegue dar à equipa, e tenho a certeza absoluta que o melhor gestor o melhor gestor estará sempre mais próximo de atingir o sucesso, se calhar com jogadores de nível intermédio ou inferior, do que o gestor muito mau com jogadores de nível superior. Eu não queria dar exemplos, mas podemos puxar o Queiroz do Real Madrid. Então, Bruno, o que é que tu queres fazer? Eu quero, não é contrariar, mas quero pôr aqui um bocadinho de achas para a fogueira. Certo, é isso que acho que aquilo que o Marco quer chegar é: se um treinador, mesmo sendo bom, poderá aguentar uma equipa se a equipa não estiver com ele. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? É engraçado que eu esta semana vi uma notícia do Luís Figo. Deixa-me só completar uma coisa. Só completar uma coisa. Era mais ou menos aí, e aqui a questão é:
que afinal o treinador é alguém que percebe de futebol ou tem que ser alguém que percebe de recursos humanos? Mas sim, continua. Ok. Em relação à tua última questão, eu acho que tem que perceber das duas. E muito hoje em dia tem-se falado da psicologia no futebol. Ou seja, um treinador não pode saber só de 4-4-2 ou 4-3-3, mas tem que ir muito além disso. Tem que saber gerir recursos humanos. É essencial no clube de futebol. Mas em relação àquilo que tu disseste, na minha opinião os jogadores ou estão com o treinador e fazem um treinador forte, ou não estão com o treinador e fazem um treinador fraco. E o que eu vos ia dizer é que vi um comentário do Luís Figo de 2017 que achei muito interessante, que ele diz que terminou a carreira e que não seguiu a carreira de técnico, como a maioria dos ex-jogadores fazem, porque conhece demasiado bem os jogadores. E depois diz, porque eu sei que o treinador pode ser bom, mas se os jogadores não estiverem com ele, pode se tornar um treinador fraco, e um treinador que pode ser fraco, os jogadores estando com ele, pode tornar um treinador bom. Eu queria dar, por exemplo, o exemplo do Rui Vitória. Eu, sinceramente, não acho que o Rui Vitória seja um enorme treinador. É um treinador razoável. Mas o Rui Vitória, quando teve os jogadores com ele, no caso do primeiro ano, quando ele chega ao Benfica e conquista o tricampeonato, ele consegue dar a noção de que era um excelente treinador. E no final, quando ele acaba sendo demitido, notava-se que ele era o mesmo treinador, só que a mensagem não passava, os jogadores não estavam com ele. Deixa-me só fazer um parênteses. Será que na primeira época ele teve tanto sucesso muito graças ao Jesus? Não, e não digo com isto ele tendo herdado o trabalho dele, não tendo não estou a falar da herdade. Já estamos a fugir um bocadinho ao assunto, não é? Aí estou a falar da provocação que. Não, porque isto é aquilo que é jogadores versus treinador, percebes? Sim, mas eu queria introduzir uma coisa que é interessante. Eu também vejo, como apaixonado do futebol, eu vejo isso acontecer realmente no futebol. Está-se a inverter, as coisas estão-se a inverter. Os jogadores é que mandam nos clubes. Quase. Porque depois aqui, e subindo aqui só um patamar, que é depois, quando a direção se vê confrontada com maus resultados, é mais fácil, quem é o mais fácil de ser responsabilizado. Sim, mas continua então, faz força. E a minha pergunta é esta. Claramente, eu concordo também que os jogadores estão cada vez com mais força dentro do poder. Só que a questão é esta. Não é só o treinador que está refém. É o treinador e a própria direção. Porque a decisão, não sei se vocês concordam comigo, porque a minha visão é esta: os jogadores, ao colocar o trabalho do treinador em causa, o treinador vai ter maus resultados. Vamos ser mais, vou dar um exemplo. O Sport Lisboa Benfica, aliás, tu depois até vais falar disso, não é, Marco? Eu aproveito e meto já a ás. O Bruno Lage entra, o Rui Vitória sai, o Bruno Lage entra, há uma mudança de mentalidade clara no Benfica, os jogadores decidem vamos jogar à bola, porque aquilo não pode acontecer de um dia para o outro, o Lage não tem um condom. É campeão nacional. Este ano o Benfica baixa novamente a qualidade. Se o Luís Filipe Vieira toma a decisão de mandar o Bruno Lage embora e meter outro treinador, os sócios vão começar a não gostar disso. E vai estar a acreditar os jogadores. Os jogadores. Ou seja, vocês não acham que os treinadores e as direções estão cada vez mais enfraquecidas por essa atitude dos jogadores? Eu acho que sim. Porque depois isto começa a ser quase ao sabor do jogador. Porque depois primeiro, repara uma coisa, o plantel é composto por 20 e tal jogadores, 30, e já é excessivo às vezes 30. Cada um deles tem as suas vontades. Claro que nem todos têm a mesma preponderância dentro do balneário. Mas se tu fores, se tiveres ali aquele leque de 5, 6 jogadores, que são aqueles que têm maior influência, ou que são aqueles jogadores mais influentes da tua equipe, e tu tiveres ao sabor dos desejos deles, tu arriscas-te primeiro a ser difícil conseguires concentrar ou cumprir com as exigências de cada um. E depois arriscas-te quase a estar refém deles e a trocar de treinador à medida que lhes vão apetecendo este ou aquilo, e depois não ficas com o clube na tua mão. E eu acho que aquilo que tu principalmente queres é que tenhas um grupo unido
e que tenhas uma figura de comando, que é o treinador, que é aquela pessoa que gera aqueles homens. E Sim. aqueles homens, independentemente de gostarem da personalidade dele ou não se identificarem com ele, têm que perceber uma coisa. Exatamente, têm um objetivo comum de ganhar títulos, ganhar os jogos, e que, independentemente daquilo que ele é, eles têm que reconhecer que Ora bem, o nosso Marco parece que perdeu o sinal, ou fomos todos que perdemos o sinal, o resto pessoal está aí. Não, estamos juntos. Está aqui. Foi só o nosso Marco que perdeu o sinal. Vamos continuar com o assunto que o Marco trouxe, que é muito... Eu posso... Um bocadinho aqui na... Marco, já está de volta. Bem-vindo novamente ao nosso campo, ao nosso estádio. E eu vou continuar com o assunto. Pá, não ouvimos a tua conclusão. Pronto, mas já estamos a ouvir novamente. Vamos seguir em frente porque foi uma entrada de carrinho, o gajo já levou amarelo e nós seguimos caminho com o jogo. Bruno, mas diz-me uma coisa. Porquê é que achas que está a acontecer isto no futebol? Porquê é que achas que tu e eu que crescemos nos anos 90 e que havia um respeito enorme quando nós jogávamos nas camadas jovens, havia um respeito pelo treinador? Porquê é que tu achas que está a acontecer isto agora com os jovens jogadores? Porquê é que eles têm esta atitude? São mentalidades totalmente diferentes daquelas que existiam nos anos 90. Hoje a própria juventude é mais irrequieta, tem outra sabedoria. Estamos a falar, provavelmente, falámos do Jardel, nos anos 90, os jogadores não todos aqueles sejam burros, mas provavelmente não tinham a cultura e a sabedoria que tem o jogador de hoje, ou até a própria experiência social que tem o jogador de hoje. É totalmente diferente. A informação, não é? A própria informação. O que eu quero dizer com isto é que o jogador de hoje está muito mais preparado para fintar a direção do que estava o jogador dos anos 90 anteriores. Portanto, eles próprios provavelmente até se juntam em redes sociais, etc., só preciso para fazer complôs contra treinadores e direções. Eu acredito muito nisso. Portanto, a informação que existe hoje em dia, não é? A rede de informação é totalmente diferente. Portanto, o jogador hoje em dia tem outras ferramentas para minar, digamos assim, o trabalho de uma direção ou de um técnico. Agora, o porquê disso acontecer, o porquê, acabei de explicar. Agora, ou provavelmente, muitas vezes, basta eles estarem um pouco mais irrequietos com a direção, uma mensagem que tenha sido mal passada, que provavelmente eles vão tentar mais rapidamente minar o trabalho dessa equipa. Mas eu acho que aí também entra uma coisa muito importante depois, que é o agente. Muitas das vezes o agente faz muita pressão porque tem ali aquele jogador que para ele é um ativo, em que ele tem um interesse em que ele se valorize e que consiga rapidamente, e falando nisto na nossa dimensão, consiga dar o salto para clubes da Europa e com maior peso. Então o agente, ele próprio, perante a direção, tem um poder, porque já estamos aqui, repara, há pouco estamos a falar dos jogadores terem poder perante a direção. E juntamente com os jogadores vêm os agentes, que os agentes também influenciam também as decisões da direção e aquilo que acontece. Sem dúvida. Ricardo, e os agentes deram a perceber aos jogadores que são um ativo valioso? Exatamente. Por exemplo, o caso ao Marco, do Gareth Bale, o Cristiano Ronaldo, quiseram subir de forma... Já para falar. Acho que a partir daí, então... E os jogadores começaram a perceber isso, não é, Ricardo? E agora tem... O exemplo do Pogba, por exemplo, é gritante. Uhum. Mas o que é que tu achas que está a acontecer? Ora, diz lá. Eu não quero dar uma de sociólogo de serviço, porque já é a segunda que eu vou meter, mas mais uma vez sinto que acaba por ser um pouco o reflexo da sociedade. Epá, eu não quero dizer que justifique tudo, até porque não visto como nem bom nem mau, ou seja, eu não acho que a sociedade agora seja pior, ou os miúdos de agora sejam piores dos miúdos de antes. Evoluímos. Se calhar, olhar para isto como um problema que vem dos jovens, ou que vem dos jogadores de futebol, se calhar aí que está o erro. Se calhar as direções têm que se transformar, se calhar as direções têm que começar a perceber esta limitação. Aliás, nós já temos alguns exemplos. Por exemplo, no caso do Barcelona, o Barcelona, quando contrata um jogador, acho que já todos vimos estas notícias, não é só o jogador que importa. Se calhar o Dembélé é um caso à parte, mas não é só o jogador que importa. Eles vão ver
que tipo de relacionamentos é que tu tens, qual é que são as tuas apetências psicológicas, qual é que é a tua força mental, e, ou seja, isto aqui se calhar também vai começar a ser um fator-chave. E este comportamento do jogador, a tal, se calhar a fama de bad boy, que nunca foi positiva, se calhar agora vai começar a ter uma preponderância ainda maior para, de facto, interessar a adquirir o jogador ou não, não é? Claro. E acho que a evolução terá que ser por aí sempre. O problema depois é outro. E o jogador que é bad boy, que marca 50 golos por época? Eles vão olhar para o bad boy? O que é que achas, Mário? Isso eu acho que vai ser sempre... O treinador. Eu, por acaso, por exemplo, no outro dia tinha visto uma entrevista de quando o Nasri assinou pelo Sevilha, em que o treinador disse, foi o treinador que o convenceu, que era o Sampaoli, em que disse: vem para Sevilha, eu deixo de sair à noite todos os dias, as vezes que tu quiseres, logo que depois tu apareças nos jogos e que tu tenhas a tua qualidade e faças aquilo que tu sabes, podes sair, eu protejo-te perante a direção as vezes que for preciso. Eu acho que depois também é isto que realmente não importa às vezes o teu comportamento. Eu também vi isso. Deixa-me te perguntar uma coisa. E o que é que o Samir Nasri e o São Paulo fizeram no Sevilha? Certo, mas depois o Nasri tem depois, mas o Nasri tem outro problema, que é depois as lesões. Sim, ó Marco, mas as lesões obviamente, acho que decorre disso. Do teu comportamento. Não é? Certo. Nós no último 11 para cada lado, quem não viu, vá lá ver. Nós até chegámos a falar sobre isso, né? Porque o trabalho do Ronaldo e do Messi, porque tu tens que ser jogador 24 horas sobre 24 horas, pá, ponto final, não há cá outra volta a dar. Mas ainda dentro deste assunto, Marco, nós antigamente víamos o treinador como aquele homem que monta as táticas, que grita lá para dentro do campo, que a chiclete salta fora e ele agarra e manda o jogador para o lado direito. Tu achas que hoje em dia o treinador de futebol muito mais tem que ser um gestor de recursos humanos, como há pouco foi referido, e também até, eu queria introduzir outra coisa, que era, ele tem que ser sensível até no aspecto financeiro, no aspecto da contabilidade mesmo do clube, porque essa relação tem que existir entre ele e a direção. Eu acho que, acima de tudo, e pegando naquilo que o Bruno estava a dizer há pouco, dos jovens serem diferentes, que têm mais informação, não é? E que são diferentes do que aquilo que eram na década de 90, acho que o treinador, acima de tudo, tem que perceber essa realidade. Os jogadores que estão agora a desenvolver-se são completamente diferentes daquilo que era antigamente. E bem com uma mentalidade, não sei se estarão melhor preparados, porque acho que, apesar de tudo, miúdos de 19, 20 anos ou 21 vêm sempre com alguma imaturidade e que é preciso ter em conta isso. Mas acredito que, acho que é cada vez mais notório nas estruturas das equipas, que agora a equipa técnica é cada vez maior. Tens cada vez mais preparadores, equipa técnica, alguém que analisa a parte mais tática e que permite ao treinador, exatamente, acho que é para isto, concentrar-se na parte humana e na capacidade de conseguir relacionar-se com os jogadores, conseguir ter uma melhor qualidade de criar ali empatia e cada vez mais estar atento a estes pormenores do jogo, porque acho que é cada vez mais fundamental, porque acho que o jogador precisa de ser acompanhado para não se perder e que precisa de ter a sua atenção e sentir-se acarinhado para que depois consiga passar para o campo toda a sua qualidade. Pois é. Ricardo, achas que a indústria do futebol também tem sido um pouco injusta com o treinador? Porque o jogador, o passe, como falámos há pouco, ele valorizou tremendamente. Tu compravas um jogador de 2 milhões e esse jogador hoje vale 10, para não dizer 15 por aí fora. E o treinador não. O treinador... Mas atenção, ainda agora tiveste um clube português a pagar uma cláusula aí para um treinador. Sim. Olha, mas pegando mesmo nesse exemplo, estás a falar do Ruben Amorim, não é? Pegando no exemplo do Ruben Amorim, repara, pagaram 11 milhões, vão pagar, 11 milhões, comprometeram-se a pagar 11 milhões, e esse valor é o mais alto, acho que é o terceiro mais alto, ou o quinto mais alto, assim, uma coisa do género, não é?
Entrou logo assim para os tops dos tops. Estamos a falar de 11 milhões de euros, que hoje em dia parece quase que é uma banalidade para um jogo de futebol. Assim, eu tenho a certeza absoluta que há aqui muitos fatores que facilmente explicam isso. Eu acho que um jogador de futebol, quando é comprado, tu não estás a comprar apenas a capacidade esportiva dele, não estás apenas a adquirir ali uma matéria-prima para produzir futebol. Estás a adquirir ali uma matéria-prima, um ativo que representa a venda de camisolas, não é? Todo o marketing, ou seja, tudo aquilo que o jogador vale enquanto imagem, também estás a comprar. Epá, eu nunca vi camisolas de Mourinho à venda. Pois é verdade. Isto aqui ajuda logo a explicar tudo. Tu facilmente percebes ou notas maior idolaturação dos jogadores de futebol do que dos treinadores. Portanto, é natural que o valor pago pelos clubes ao adquirirem passes, não é? Tanto jogadores como treinadores, será valorizado quanto mais os próprios adeptos valorizem aquela imagem. É quase como ir buscar, sabe, um jogador em fim de carreira por aquilo que ele vale enquanto símbolo. É verdade. Okay? Eu vejo que a evolução dos jogadores treinadores vai ser sempre por aí. Naturalmente vai sofrer também por outra parte, que é, se calhar agora também vemos os valores, tanto dos jogadores como de treinadores, aumentar, também pela quantidade de dinheiro que está no futebol. Isto aqui dava para outra discussão. Sim. E aí podemos logo falar nos prémios atribuídos pela UEFA, no caso do futebol europeu, em que são cada vez maiores. Portanto, se temos mais dinheiro distribuído pelos vários clubes, é natural que esse dinheiro seja gasto a adquirir jogadores e se calhar a pagar cláusulas por treinadores. E por aí também há um pouco o efeito de inflação. Quanto mais moeda no mercado, não é? A partir das coisas passam a valer mais. Eu acho bem esse dinheiro ser circulado. Agora não percebo os clubes com déficit e depois com dívida depois a circular. Mas os treinadores já... Eu estava a pensar, tu estavas a falar isso da imagem, que claramente é verdade, mas eu acho, se calhar vou dizer uma asneira, mas a partir do Mourinho os treinadores começaram a pensar mais a imagem. Depois já publicidade com o Klopp, por exemplo. Sim, já se viu alguma publicidade com o Klopp, o Guardiola também já fez, sim. Mas eles ficam sempre para trás. Desculpa, deixa-me só para fechar uma coisa. Eu não acho que seja tão fácil. Isto aqui já é outra questão. E também ajuda a explicar, se calhar, essa questão de pagar cláusulas. Eu não vejo ser assim tão fácil um treinador de topo trocar uma equipa de topo por outra equipa de topo por causa de dinheiro, ok? Enquanto que um jogador já é uma questão completamente diferente. É quase como és o marcador máximo da Liga Espanhola, estás no Barcelona, já ganhaste tudo que vai apanhar no Barcelona, se calhar queres partir para outra. Estás a ver? E estás a meio do teu contrato. E o treinador, à partida, vai ser sempre mais um projeto de longo prazo. Enquanto que o treinador pode treinar equipas durante 40 anos, não é? O jogador vai ter sensivelmente 15, 20 anos para fazer a sua carreira de futebol. Portanto, é natural que haja uma maior rotatividade de jogadores do que treinadores. E isso aí também vai influenciar os valores do mercado. Acho que isso também ajuda um pouco a explicar aquilo que é pago pelos treinadores ou as cláusulas serem ou não batidas. É verdade. Bruno, para terminarmos aqui o assunto dos treinadores, Marco, não sei se tu depois como foste tu que trouxeste o tema, vais ser tu a dar o apito final ao tema. Bruno, eu estou sempre a puxar para o teu lado histórico, porque eu sei, tu tens uma capacidade de lembrar e de pensar o futebol dos anos 90 e temos que aproveitar isso. Qual é para ti, o que é que está a faltar aos treinadores jovens, aos treinadores de hoje que tinham nos anos 90 e o que é que faria jeito ao treinador dos anos 90 que os treinadores hoje têm? Percebes o que eu quero perguntar? Ok, acho que sim. Então é assim, vendo exemplos de alguns treinadores dessa altura, os treinadores dos anos 90 eram treinadores com mais pulso, digamos assim, porque também a matéria-prima que tinham para trabalhar não tinham, aquilo que falei há bocado, a informação que tinham hoje. Ou seja, dominavam muito mais os jogadores, eram mais o pai dos jogadores do que hoje propriamente um treinador. O treinador de hoje é mais um conselheiro, digamos assim, aquele que está ali ao lado para dar o conselho. O treinador dos anos 90 era o pai.
Eu não quero trazer agora outros factos, que se calhar depois aí trazer mais para a frente. O José Maria Pedroto era conhecido quase como ser pelo pai de alguns jogadores. Era um homem disciplinador, devemos ver em outro episódio de certeza, mas era isto, era um homem disciplinador, era um pai, era um homem que os encaminhava para a vida. Hoje em dia o treinador não pode ser isso. Tem que ser apenas uma pessoa que acompanha o jogador, porque o jogador não quer ser refém de um pai no futebol. Ou seja, naquela altura o treinador era um disciplinador, hoje em dia não o é, mas naquela altura o treinador também não tinha as ferramentas de acompanhamento do futebol que tem hoje um treinador. O que eu quero dizer com isto, se vires as cidades do futebol, vamos dizer o exemplo dos grandes clubes em Portugal, dos 3 grandes, eles têm uma máquina para ler o futebol, digamos assim, para ler o acompanhamento dos jogadores, que o treinador dos anos 90 não tinha, não dispunha. Eles conseguem saber os quilómetros que o jogador corre, o desgaste que o jogador tem no momento, e o jogador daquela altura não tinha. Exatamente. Ou seja, então, o treinador da altura, o treinador dos anos 90 fazia-lhe jeito a esta tecnologia toda, não é? Estas ferramentas todas, e o treinador de hoje falta-lhe liderança, não é? Falta capacidade de liderar, ser mais duro, dureza. A mão pelo pelo, desculpem o termo, ao jogador. Marco, fecha, dá um apito final aquilo que o Bruno estava a dizer, estava-me a fazer refletir aqui sobre se calhar aquilo que também fazia com que os jogadores de certa forma entregassem mais ao treinador nas épocas dos anos 90 e assim, era exatamente depois a distância que muitas vezes existia entre o jogador e a família, principalmente quando envolvia mudanças de país e assim. Nós agora, se formos só um jogador, principalmente se for um jogador reconhecido e que seja por um valor considerável, ele traz o seu staff, porque eles agora basicamente têm o seu assistente, têm um empresário, têm quase preparador físico pessoal, traz o pai, traz a mãe, traz os primos, ou seja, quando ele traz exato, o cão, ele quando traz já vem com o seu núcleo, ou seja, quase que não vem com a necessidade de se estabelecer e criar novas relações, e isso às vezes então faz com que haja algum distanciamento do jogador para o treinador, porque depois não cria aquela relação de proximidade. Porque não tem aquela amizade, não é? Exatamente, porque o que é que acontecia? Quando um jogador na época de 90 ou 80 ia para um clube, a família provavelmente ficava na terra natal, mas às vezes bastava se calhar o Benfica ir buscar um jogador ao Boa Vista, em que nos anos 80 o Porto para Lisboa era muito complicado, não é? Não dava se calhar para ir visitar muitas vezes a família, então o jogador estava mais sozinho e tinha que ter obrigatoriamente, tinha muito mais saudades, era obrigado a procurar alternativas. E alternativas quase a chorar, pá. Muitas vezes quem é que era? O treinador. E se calhar isso reforçava muito os laços. Esperamos nós aqui no 11, o que nós queremos é que o treinador perceba que precisa do jogador e o jogador perceba que precisa do treinador, porque é um desporto coletivo e o desporto coletivo não envolve só os 11 jogadores dentro do campo. Isto transportando para a nossa vida, não é? Todos nós nos identificamos quando temos chefes que podemos nos identificar mais ou menos, mas não é por causa disso que deixamos de ser profissionais e executar o nosso trabalho da melhor forma que nós sabemos. É verdade. Permite-me só, para mudarmos o assunto, dizer uma coisa para não enganar as pessoas. Eu falei nos anos 90, mas José Maria Pedroto é treinador dos anos 70 e 80 e morre em 85. Portanto, era só para não confundir as pessoas. Eu falei no 90 em geral, mas... Aqui no 11 é tudo fidedigno, não há cá enganação, pá. Vamos